3 ferramentas, né? Vamos lá, lista de verificação, diagrama ou gráfico de Pareto, histograma. Perfeito. Uma quarta ferramenta, professor Fernando. Vamos lá, vamos falar então, a gente pode comentar aqui sobre... vamos falar do fluxograma. Fluxograma também é uma boa ferramenta, tá? Fluxograma nada mais é do que um mapa, né? Um encadeamento lógico das atividades de um processo. Então, dentro do método Six Sigma, dentro do Six Sigma e do método DMAIC, né, melhor dizendo, a gente tem uma fase de análise onde a gente precisa fazer uma boa avaliação ali do nosso processo, entender, né, como é que funciona o nosso processo para tentar determinar o que pode estar causando um determinado problema. O fluxograma ele permite a gente mapear e colocar ali qual é o encadeamento desse processo, né? O que acontece, qual é a sequência em que as ações são realizadas dentro do nosso processo. E a partir dali a gente começa a entender, olha, então primeiro eu faço uma determinada operação, depois isso segue para uma outra operação, aí eu posso ter um ponto de decisão, por exemplo, se meu componente é do fornecedor A, ele vai para uma determinada outra operação, se é do fornecedor B, vai para uma segunda operação. Então, tem ali as nuances do processo que vão nos permitir uma primeira visualização para a gente poder começar a entender, poxa, meus problemas podem estar relacionados a qual etapa do processo, né? Então, o fluxograma ele é muito útil para a gente, muitas das vezes vai fazer um brainstorming, né? Você vai sentar para conversar ali quais são as causas potenciais do problema. É legal você, às vezes, coloca ali um chart, né, com um fluxograma para todo mundo saber, quais são as etapas certinhas aqui do nosso processo, o que está envolvido na análise que a gente está fazendo aqui, e às vezes já ajuda o pessoal a entender, poxa, a ordem dos processos é essa, então, pode ser tal coisa, e aí começa a surgir ideias em uma sessão de brainstorming, por exemplo. Além disso, você pode usar um fluxograma para poder determinar qual é o horizonte de análise do seu projeto. Então, às vezes você tem um problema, você precisa determinar onde que eu quero analisar, onde começa, onde termina. E aí eu posso determinar a partir de um fluxograma, desculpa, confundindo as ferramentas aqui, né, que eu vou começar a analisar a partir do ponto A até o ponto B do meu processo. Aquilo que é anterior ou aquilo que é posterior não está dentro do meu horizonte de análise. E aí você começa a restringir aquilo que você está analisando, né? Então, se eu tenho um problema que é gerado ali nas operações, vamos supor aqui, né, 1, 2 e 3 do meu processo, eu vou focalizar ali, né? Aquilo que está da operação 4 para frente, eu não vou gastar tempo analisando, porque não é o foco do meu projeto. E aquilo que é anterior, muitas vezes também eu não quero analisar, porque o meu problema está concentrado naquelas etapas do processo. Tá? E o fluxograma muitas vezes nos ajuda com isso. Essa ferramenta é uma ferramenta poderosa, né? E passa meio que despercebido pelas pessoas, né? Sim. Me veio, na hora que você estava falando, me veio um exemplo muito, muito prático de um fluxograma que é no hospital. Não sei se vocês já perceberam, mas você chega na recepção de alguns hospitais aí e tem aquela faixinha, cara. Daí, você vai fazer exame e tal, daí pega a faixa verde. E aí você vai seguindo, você não se perde, você consegue chegar lá no local. Exatamente. Né? Então o pessoal tem utilizado, embora é uma ferramenta que o pessoal não dá muito valor, né? Exceto o pessoal da área de Six Sigma, né, que valoriza muito, mas no dia a dia é uma ferramenta que ela fica solta. Né? E é válido não só para um projeto, tá? O fluxograma eu considero particularmente importante até para o gestor, né? Ele ter ali muito claro qual é o encadeamento das suas atividades, ali, dos seus processos, né? Importante que ele tenha, e às vezes parece irrelevante, mas a partir do momento que você torna isso visual, a coisa fica muito mais clara para todo mundo que está envolvido na análise ali, tá? E a necessidade de ter um fluxograma sempre atualizado, né? Sempre acontece de empresas elaborarem um fluxograma, eventualmente por uma necessidade, cumprimento de um requisito. Perfeito. Né? Atualiza o processo, há mudanças. Mexe, né? De operações, tem que ser vivo, né? Então ele não é um documento. E assim, né? Muitas das vezes tem o fluxograma, aquele que está na cabeça da pessoa, e a outra é o fluxograma real, aquilo que de fato acontece no processo, né? Então o que a gente sempre recomenda é assim, você vai fazer um fluxograma ou um mapa de processo que já é um pouquinho mais elaborado, a gente apresenta também no nosso treinamento, é sempre importante você confirmar se aquela concepção teórica de fato é o que acontece na prática, né?
Então, muitas das vezes você vai desenhar o fluxograma, a gente senta numa sala aqui e começa a desenhar a primeira atividade, a segunda, a terceira, e monta um fluxograma teórico. Depois vai lá no processo e vê se é assim mesmo que acontece, porque muitas das vezes você esqueceu alguma etapa, tem algum ponto de decisão que você não colocou no seu histograma que pode ser relevante. Então, tem o fluxograma que é aquele idealizado e tem aquele que é o real. Então, assim, não só atualizar, como confirmar que aquilo realmente é o que acontece na prática, né? Eu acho que é muito importante.